Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, como vai vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Tudo bem com vocês? Vamos concluir hoje o capítulo 12 do livro de Números. A nossa jornada continua, aqui estamos no propósito de estudar a Bíblia capítulo por capítulo, parte a parte, pouco a pouco, e a gente tem conseguido com a ajuda de Deus. Já estamos no 7º livro da Bíblia, hoje Números capítulo 12, parte 2. Episódio número 527, 7ª temporada, livro de Números. Tem horas e horas de estudo bíblico aí disponível para você. Muita coisa boa, muito aprendizado, muita teologia bíblica. A gente tem se dedicado há mais de 2 anos aqui, com carinho, dedicação, esforço, porque a gente acredita que essa é uma chamada de Deus para a gente trazer até você tudo que temos acumulado de conhecimento bíblico ao longo de tantos anos, trazer para você aqui de forma gratuita, para que você tenha acesso, tá bom? Em breve tem formas de você contribuir, poder assinar esse podcast, tem formas de assinar, tem formas de contribuir, mas isso é totalmente espontâneo, voluntário, para a gente expandir mais esse trabalho, se assim você desejar, senão fica aí também, que vai continuar sendo disponibilizado gratuitamente esse trabalho, que esse foi o nosso primeiro propósito. Nós não vendemos a palavra de Deus, nós não usamos isso como forma de ganho de dinheiro, mas Deus conhece o nosso coração. Mas se tem a possibilidade de abrir uma forma das pessoas participarem, então que assim seja, para que o reino de Deus possa progredir mais e haver mais progresso através de investimentos em outras áreas aí. E é o que a gente tem, muita coisa boa aí vindo pela frente. Aos pouquinhos a gente vai falando aí. Deus está agindo, trabalhando, mais de 14 países aí, a gente tem ouvintes, muita gente acompanhando esse trabalho, sendo abençoado, edificado e alcançado pelo poder da palavra de Deus. Então veja que Moisés é um ilustre exemplo de mansidão. Essa qualidade de mansidão pela qual Moisés é tão elogiado no texto bíblico, ela não deixa de ter seus sinais anteriores na narrativa de sua ligação com os israelitas. Quando nós olhamos para trás, para todo o relato, toda a história, até chegarmos até aqui, e à luz dessa declaração expressa, a qualidade ela é facilmente percebida. Tal declaração ela era evidentemente necessária aqui. Nós podemos atribuir a sua inserção por alguma mão logo depois, tanto ao controle da inspiração quanto traçamos a narrativa original. A mansidão de Moisés, ela não é apenas um contraponto ao orgulho de Miriam, mas evidentemente teve algo a ver com o estímulo de seu orgulho. Ela não teria ido tão longe com um tipo diferente de homem. Ela sabia intuitivamente até onde poderia ir com ele e que era realmente um longo caminho. Portanto, para realçar todo o significado da ocasião, foi necessário fazer menção especial à mansidão de Moisés. Perceber a maneira enfática como é apresentado, manso acima de todos os homens que estavam sobre a face da terra. Nós falamos de Moisés como o mais manso dos homens e de Salomão como o mais sábio dos homens, para indicar que um era realmente muito manso e o outro muito sábio. Então vamos olhar para a vida, o caráter de Moisés, para ver como foi demonstrada essa virtude eminente que também deveria estar em todos nós. A mansidão, ela incluía uma consciência de inadequação natural para o trabalho para o qual Deus o chamou. Eu vou repetir para você. A mansidão dele incluía uma consciência dele de inadequação natural para o trabalho para o qual Deus o chamou.
Uma consciência que nós podemos muito bem acreditar ter sido profunda, permanente e muitas vezes opressiva. Deus quis que fosse assim. Nós não sabemos como Moisés era fisicamente. Ele era um bom filho, Êxodo 2:2, mas a parcialidade da mãe pode ter tido algo a ver com esse julgamento. Anos depois, isso pode ter sido verdade em relação a Moisés. O que Paulo observa aqui, que era a opinião de alguns a respeito dele mesmo, que na presença corporal ele era fraco e na fala ele era desprezível. Isso que se fala de Paulo também. E pode ter sido uma surpresa para muitos, assim como para ele mesmo, que Deus o tivesse escolhido. Naquela memorável entrevista com Deus em Horebe, em Êxodo capítulo 3, a gente vê que a primeira palavra de Moisés é aqui estou, mas a segunda é quem sou eu para tirar os filhos de Israel do Egito? Não houve nenhum salto em direção à eminência, nenhum apego vanglorioso a uma chance de ficar famoso, não. Ele teve de ser constrangido ao longo do caminho designado por Deus, não por causa de um espírito desobediente, mas por causa de uma baixa estima que ele tinha de si mesmo. Ele era abundante em patriotismo, simpatia por seus irmãos oprimidos, mas a obra de libertação, ela parecia que deveria ser realizada por mãos mais fortes do que a dele. Talvez não haja nada no homem natural mais precioso aos olhos de Deus pelas possibilidades que dele advêm do que essa consciência de fraqueza. O trabalho a ser feito é tão grande, o homem que é chamado a fazê-lo, mesmo quando se esforçou ao máximo, parece tão pequeno. Ele estava continuamente exposto ao risco de insultos e reprovações. O povo desabafou sobre ele o seu desânimo, a irritação carnal, mas ele não fez de suas palavras uma questão de insulto pessoal, como alguns líderes sem dúvida teriam feito. Ele sentiu profundamente a sua própria insuficiência e quão aquém estava dos elevados requisitos de Deus para com ele e para com a missão que havia dado a ele. Embora as coisas duras que os homens diziam sobre ele pudessem não ser justas, ainda assim ele sentia que muitas coisas duras poderiam ter sido ditas com justiça. E, portanto, não havia inclinação para se irritar, se preocupar e defender sua dignidade quando os críticos começaram a falar dele. Mesmo quando Miriam, ela se junta a outros contra ele, ele parece suportar isso em silêncio. Moisés, nessa hora de sua solidão, quando até mesmo seus parentes o abandonam, não diz, Miriam, quem diria, deixou na mão. Mas cada revelação sucessiva de Deus o tornava mais humilde em seu próprio espírito e parecia aumentar a distância entre sua vida criada e corrompida e a glória do grande eu sou. Se Deus foi tão gracioso, perdoador, generoso com ele, por que ele não deveria ser longânimo e humildemente tolerante com Miriam? Pensava ele. Então nós não nos explodiremos diante dos homens se apenas nos lembrarmos constantemente de quão contaminados estamos aos olhos de Deus. Quanto mais consciente Moisés se tornava de sua fraqueza natural, mais Deus o estimava. Se a mansidão brota do sentimento de fraqueza, ainda assim ela cresce e se torna útil em associação com a força de Deus. Meus queridos, embora Moisés fosse manso, ele não era um homem flexível. Embora manso, ele, no entanto, seguiu em frente no caminho designado por Deus. Essa mansidão dele acompanhava a obediência a Deus. Ele ouviu silenciosamente todos os seus inimigos ditos na forma de injúrias e calúnias e ainda assim seguiu seu caminho com olhos, ouvidos e coração aberto à vontade de Deus. Ele era como uma árvore que, embora possa dobrar-se e ceder um pouco ao vento que sopra, ainda assim mantém-se firme no solo. Havia também um senso infalível de que estava certo. Moisés foi um desses homens, se houvesse mais deles no mundo, que tinha um profundo sentimento de simpatia pelos fracos e oprimidos. Manso como era por natureza, ele matou o egípcio que feriu seu irmão hebreu. Também houve coragem junto com a mansidão.
Estes são os homens corajosos que podem fazer isso, plantando sozinhos se necessário o estandarte de alguma grande causa, manso e humilde, mas destemido em sua mansidão, confiando naquele cuja justiça é como as grandes montanhas. Veja a bravura das mulheres mansas por Cristo. Depois houve persistência. Não é essa grande parte do segredo do cumprimento daquela bem-aventurança? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O violento, o injusto, o ganancioso, ele pode dominar a terra por um tempo. Mas é o manso, o gentil, o nunca irritante, mas nunca retraído, persistente, geração após geração, na prática e aplicação da verdade espiritual, é aqueles que na plenitude dos tempos herdarão verdadeiramente a terra. Meus queridos, o Senhor, ele ouviu Miriam e Arão nas palavras de seu orgulho. E embora Moisés pudesse suportar essas palavras na compostura silenciosa de sua mansidão, ainda assim Deus quis justificar seu servo. Como somente Deus poderia justificar de maneira eficaz e notável. Deus, ele observa todas as ações injustas e caluniosas com respeito ao seu povo. Ele ouve, embora os próprios injuriados sejam ignorantes. E Deus então segue um curso de ação para produzir um resultado duplo. Humilhar Miriam e Arão, Miriam em particular, e exaltar Moisés. No que ele fez, observe que com toda a sua ira ali ainda e severidade, ele ainda misturou muita consideração pelos transgressores. Nós não precisamos supor que suas palavras tenham sido ditas a um público considerável. É mais provável que estivessem confinados a um círculo mais reduzido e doméstico aqui. Então o Senhor falou repentinamente às 3 pessoas envolvidas. Provavelmente ninguém além deles mesmo sabia por que foram convocados a estar na presença de Deus. Não havia razão para expor uma briga familiar às fofocas de todo acampamento. O pecado de Miriam não precisava ser publicado no exterior, embora fosse necessário para lhe ensinar uma lição. Então eles foram chamados à porta do tabernáculo, e ali Deus se dirigiu a eles da coluna de nuvem com todas as suas associações solenes. E essa palavra de repente também sugere que quando Deus não visita imediatamente a iniquidade do transgressor sobre ele, é a partir de consideração do que podemos chamar de conveniência divina. Ele pode vir imediatamente ou mais tarde, mas a qualquer hora certamente virá. Considere agora aqui, para a gente concluir, algumas lições práticas, tá bom? Anota aí e leia o capítulo também. A humilhação dos orgulhosos, isso foi feito de 2 maneiras, pela clara distinção que Deus fez entre eles e Moisés. Era perfeitamente verdade que, como afirmavam, Deus havia falado por meio deles, mas ele chama atenção para o fato de que era seu costume falar aos profetas por visão e por sonho. Não houve conversa boca a boca, nem contemplação da semelhança do Senhor. Deus pode usar todos os tipos de instrumentos para suas comunicações aos homens. Não precisa nem mesmo de uma Miriam, ou seja, pode falar um aviso até da boca de um burro. Mas Moisés era mais que um profeta. Profeta era apenas a parte da qual ele era como um mordomo geral ali. Representante visível de Deus era o todo. Que momento de humilhação para essa mulher orgulhosa. Descobri que o próprio Jeová havia assumido a causa de seu irmão desprezado. Então é provável que também que o próprio Moisés ele tenha mencionado poucos detalhes de suas experiências com Deus. Não eram coisas para se falar muito. Talvez ele não pudesse ter encontrado o público adequado. Miriam, ela iria saber como Deus estima o homem a quem ela se permitiu desprezar. Assim Deus sempre humilhará os orgulhosos, glorificando seus próprios filhos piedosos a quem eles desprezam. Satanás despreza Jó, diz que ele é um mero adorador de lábios, um homem cujas profissões não serão provadas, suas profissões de fé. Ele o joga na poeira do luto, da pobreza, da doença, mas no final ele terá que vê-lo como um homem mais santo, mais confiável e mais próspero do que antes de ser tocado. Miriam desejou a queda de Moisés.
Mas na verdade ela apenas ajudou a estabelecê-lo mais firmemente na rocha. Ela se tornou leprosa. Assim como seu orgulho era hediondo na manifestação disso, sua punição foi hedionda. Uma lepra, repugnante, assustadora, além do comum. Poderíamos esperar isso. Um surto maligno na sua vida corporal correspondia à malignidade da contaminação no seu próprio espírito e coração. Quanto a Arão, nós podemos presumir que seu ofício sagrado, até certo ponto, o fato de ele ser uma ferramenta, o protegeram da lepra. Mas a visitação à sua irmã foi um castigo em si. Ele sentiu o vento do golpe que a derrubou. Almas orgulhosas, recebam o aviso de Miriam. Vocês se tornarão abomináveis para si mesmos. Agora a exaltação do manso. Isso é algo mais interior e espiritual e, portanto, não chama atenção da mesma forma como a humilhação que ocorreu. É algo a ser apreciado pelo discernimento espiritual e não pelo natural. Além disso, a exaltação plena dos mansos ainda não chegou. A ressurreição e a ascensão do próprio Senhor Jesus foram organizadas de forma muito discreta. Mas não podemos deixar de notar que dessa cena nítida e difícil, Moisés emerge com seu caráter brilhando mais lindamente do que nunca. Ele não faz nada para perder a reputação que lhe foi creditada e faz tudo para aumentá-la. Ele agiu como um homem que havia contemplado a semelhança do Senhor. Observe particularmente a maneira como ele se junta a Arão, intercedendo por sua irmã aflita. Essa é a verdadeira exaltação. Ser cada vez melhor em si mesmo na presença de Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos? Que essas liçõezinhas façam morada no nosso coração. Eu volto no próximo episódio, a gente vai para o capítulo 13. Se Deus quiser, nos der força, capacidade, condições, e Ele quer, Ele vai nos dar. Até mais, tchau, tchau, Deus abençoe.